Queridos alunos, hoje nós vamos iniciar a semana 2 do PET volume 5. A aula de hoje é a aula de língua portuguesa. Vamos falar sobre as formas e composição de narrativas. Para isso, a gente tem uma leitura sobre o lobo e o burro. Vou fazer a leitura com vocês e as atividades, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Número 1. Leia o texto para um adulto de sua família. O lobo e o burro. Um burro estava comendo quando viu um lobo escondido, espiando tudo o que ele fazia. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar a sua pele. Fingiu que era aleijado e saiu mancando com a maior dificuldade. Quando o lobo apareceu, o burro, todo choroso, contou que tinha pisado num espinho pontudo. Ai, 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 por favor, tire o espinho da minha pata. Se você não tirar, ele vai espetar sua garganta quando você me engolir. O lobo não queria se engasgar na hora de comer o seu almoço. Por isso, quando o burro levantou a pata, ele começou a procurar o espinho com todo cuidado. Nesse momento, o burro deu o maior coice de sua vida e acabou com a alegria do lobo. Enquanto o lobo se levantava todo dolorido, o burro galopava satisfeito para longe dali. Cuidado com os favores inesperados. Esse texto tem a referência embaixo, tem o desenho ilustrando o texto e a gente tem a parte 2, que são as perguntas. Pinte no texto. Vamos pintar de vermelho se houver a expressão que demonstra o tempo e o lugar. Alguma expressão, alguma palavrinha que fale sobre algo que remeta, que lembre sobre o tempo ou que fale sobre um lugar. B. De amarelo, o quarto parágrafo. Vamos lembrar o que é parágrafo? Parágrafo é aquele espaço que a gente tem para começar um assunto. Observe que ele demonstra a participação do narrador em terceira pessoa, ou seja, ele narra a fábula sem participar dela. Então, essas partes a gente vai colorir de amarelo. Letra C. A gente vai pintar de azul a segunda parte do primeiro parágrafo. Observe que nessa parte que a gente vai pintar de azul, inicia um conflito da fábula. É uma parte que tem um conflito, uma discussão nessa fábula. De marrom, o parágrafo que apresenta a fala de um dos personagens. De verde, os personagens e palavras ou expressões que mostrem suas características. De laranja, a parte do quinto parágrafo, onde aparece a resolução de conflito. E G e última, da cor sua favorita, a parte que demonstra o ensinamento da fábula, a moral da história. Além disso, temos a atividade 3. Essa fábula foi escrita originalmente por um narrador e encontra-se na terceira pessoa. Como assim, professora, na terceira pessoa? Terceira pessoa, a gente vai voltar lá. A gente tem 3 pessoas, eu, tu e ele. Eu é a primeira pessoa, tu está na segunda pessoa e ele, quando é uma pessoa além da história, está na terceira pessoa. Observe, um burro estava comendo quando viu um lobo escondido espiando tudo que ele fazia. Se o burro estivesse contando essa fábula, ele a escreveria na primeira pessoa. Primeira pessoa seria eu. Eu estava comendo quando vi o lobo escondido espiando tudo que eu fazia. Reescreva as frases abaixo na primeira pessoa, conforme o burro escreveria se ele estivesse contando a fábula. Então, as 2 frases abaixo é uma pessoa contando a história. Vocês vão escrever a mesma frase como se fosse eu, a primeira pessoa contando a história.
Frase A. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar sua pele. Letra B. Fingiu que era aleijado e saiu mancando com a maior dificuldade. 4. Sílaba tônica e sílabas átonas. O que é sílaba tônica? É aquela pronunciada mais forte, com mais força. Cada palavra tem apenas uma sílaba tônica. Automaticamente, as sílabas átonas são aquelas outras sílabas da palavra, aquelas que têm menos força. Olha só o desenho. Tá bem pequenininho. Vamos ver como é feita a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. A sílaba tônica pode ocupar 3 posições em uma palavra. Veja, ela pode ser a última sílaba, ela pode ser a penúltima sílaba ou ela pode ser a antepenúltima sílaba. Quando ela é a última sílaba, a gente tem o exemplo da palavra coração. Quando a gente fala coração, o são é mais forte, então ela ficou na última sílaba. Na penúltima, a gente tem o exemplo da palavra boneca. Boneca. O né fica mais forte. Então, a sílaba tônica tá na penúltima sílaba. E um outro exemplo, na antepenúltima sílaba, é a palavra árvore. Além do árvore, o ar ser mais forte, ele ainda tem um acento. Conforme o lugar em que a sílaba tônica ocupa em uma palavra, a palavra recebe um nome especial. Ela é oxítona quando a sílaba tônica é a última sílaba, igual a gente viu no exemplo da palavra coração. Então, coração tem a sílaba forte na última sílaba, por isso ela é oxítona. Já o exemplo da palavra boneca, que é na penúltima sílaba, ela é paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima sílaba. Já na árvore, que é a antepenúltima, é proparoxítona. Lembrando disso e sabendo dessa classificação, a gente tem o exercício 5. Nas palavras abaixo, identifique as sílabas tônicas e circule-as. Então, a gente vai circular as sílabas tônicas de todas essas palavras. Se quiser, pode circular com lápis de cor para ficar bem colorido, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Depois que você circulou, a gente vai, no exercício 6, classificar essas palavras em posição de sílaba tônica. A oxítona, que é da última sílaba tônica, a gente vai colocar no primeiro quadrinho. Paroxítona, na penúltima sílaba tônica, no quadrinho do meio. E proparoxítona, no último quadrinho. Depois disso, atividade número 7. Coloque 1 se a palavra for oxítona, 2 se a palavra for paroxítona e 3 para a palavra proparoxítona. Terminando isso, me envie uma foto. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, tchau!